Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária e eu recebi o convite da Saraiva para indicar para vocês 10 livros que eu gosto bastante, livros esses que estão disponíveis para compra não só nas lojas físicas da Saraiva, como também na loja virtual. Então, terminando de ver as indicações, corram pra lá pra conferir as leituras e adquirir aquelas que chamarem mais a atenção de vocês. Eu resolvi fazer um apanhado dentro daqueles gêneros que eu mais leio, que eu mais gosto, e tentei escolher aqueles que têm as possibilidades de agradarem gostos diversos, para que mais pessoas então possam aproveitar essas indicações. Quem me acompanha sabe que eu não abro mão de um bom tiquilite, e eu já começo essa lista então com Minha Vida Não Tão Perfeita, da minha diva Sophie Kinsella, que vai trazer uma história sobretudo atual. Aqui a protagonista, ela adora postar fotos dela no Instagram, mostrando a vida dela tão perfeita em Londres, lugar onde ela sempre desejou morar, tendo a profissão que ela sempre quis ter. Porém, por trás, dessa aparência de vida perfeita, a vida dela não é exatamente assim tão perfeita. E o que eu gostei muito desse livro é que não só ele é uma leitura extremamente divertida e fluida, é um livro muito gostoso de você ler, como também, como eu mencionei, ele é muito atual e ele vai trazer reflexões que são bem pertinentes, à nossa vida atual. Já que a gente tem aquele hábito de sempre achar que a grama do vizinho é mais verde por causa daquelas postagens que a gente vai vendo nas redes sociais, e a gente acaba se esquecendo que as pessoas não são simplesmente aquilo que elas demonstram, que a gente nunca conhece realmente as pessoas a fundo e que a gente pode julgar demais as aparências e assim comprometer muitas vezes a nossa felicidade e a nossa relação com alguém que a gente só conhece superficialmente. Outro tiquilite extremamente recomendado são os 12 signos de Valentina, da Rai Tavares. Aqui a gente tem a história de uma protagonista que, sofrendo após o término de namoro, ela fica obcecada pela astrologia e resolve então fazer um projeto um tanto quanto maluco, que é beijar um cara de cada um dos signos do zodíaco para assim ter essa experiência astrológica e antropológica completa, que vale a pena demais na leitura, que também é um livro muito divertido, muito rápido de você ler, que vai trazer um romance que é todo fofo, sem deixar de lado a questão do amadurecimento da protagonista. Então a gente vai ter todo um processo de autodescoberta da Isadora, que é a mocinha. Mais do que tudo, tem observações muito pertinentes sobre a sociedade que a gente vive ali, fazendo diversas reflexões, sobretudo sobre privilégios de classe e de gênero, e fazer a gente questionar então muitos aspectos desse contexto em que a gente vive. Um dos livros que tá entre os meus favoritos é A Cor Púrpura, da Alice Walker, que deu origem ao primeiro filme estrelado pela Whoopi Goldberg lá na década de 80. Aqui a gente tem uma história que vai se desenvolver durante as 4 primeiras décadas dos anos 1900 nos Estados Unidos. Esse aqui é um romance epistolar, então é um romance todo escrito no formato de cartas e que vai abordar diversas questões como preconceito racial, preconceito contra a mulher, diferenças entre classes sociais. A protagonista então é uma negra e pobre que é extremamente oprimida pelas suas condições ali de vida, e que durante essas 4 décadas a gente acompanha então essa vida dela e vendo como ela vai sendo modificada pelas mulheres que a cercam, como ela vai sendo empoderada. É uma história extremamente emocionante, com também temáticas muito pertinentes que valem a pena a reflexão e que proporcionam pra gente uma leitura extremamente maravilhosa. Também entre os meus favoritos, o que também originou um filme, está a Reparação, do Ian McEwan, que originou o filme Desejo e Reparação. Aqui a gente tem uma história que começa em meados da década de 1930, acompanhando então a perspectiva de uma garotinha que aspira a ser uma grande escritora, e essa garotinha vai fazer uma escolha ali que vai afetar a vida de todas as personagens ao redor dela. Depois disso, a história vai mudando, de perspectiva, e o que é incrível desse livro, então, é a gente observar tanto essa narrativa tão primorosa do Ian McEwan, como ele conseguiu construir a história de uma maneira tão espetacular. É aquele tipo de história que quando você chega ao final você fica arrebatado pelo significado que ela atingiu, que faz com que você repense tudo aquilo que você leu anteriormente. Enfim, é um livro sensacional, como eu mencionei, tá na minha lista dos meus favoritos. Pra quem gosta de um bom romance de época, a dica fica pra Não Me Esqueças, da Babi Assett, que é uma releitura de A Bela e a Fera. Aqui no caso, a protagonista, depois de ter passado por um trauma amoroso, ela não quer saber de arranjar pretendentes, ela tá muito mais interessada em estudar a cultura celta, que é algo pelo qual ela é apaixonada, e quando ela consegue convencer os pais dela a deixá-la viajar pra Escócia e poder então aprofundar esses conhecimentos dela, as coisas acabam acontecendo de uma maneira que ela não esperava, e ela se vê presa em um castelo que é governado pelo líder de um clã escocês. O livro é daqueles que fazem a gente suspirar a todo momento, tanto pela escrita da Babi Assett, que é naturalmente muito romântica, quanto pelo cenário que tá
ali que é completamente mágico e envolvente, mágico não no sentido fantasioso da coisa, mas realmente da gente ficar deslumbrado pelas paisagens, pelos acontecimentos. O tratamento que ela deu à cultura celta dá um toque todo especial ali no livro, que faz com que a gente se interesse a saber mais e mais. E o romance, gente, que romance! É daqueles então que a gente suspira pelos mocinhos, por ser uma história totalmente intensa e apaixonante. É daqueles que quando você fecha o livro, você suspira bem fundo, fica com um sorriso no rosto. No meu caso, também tava com algumas lágrimas escorrendo, porque enfim, foi realmente uma história completamente linda de se acompanhar. Um dos melhores livros que eu li esse ano é A Casa do Lago, da Kate Morton, e aqui a gente vai ter um apanhado de diversos gêneros literários. É aquele livro que vai mesclar romance histórico com thriller policial, drama, tudo isso num enredo extremamente bem desenvolvido. Aqui a gente vai ter a história de uma investigadora da polícia que precisou ser afastada. Enquanto ela tá de férias, ela acaba encontrando uma casa abandonada na Cornualha, e quando ela começa a pesquisar sobre essa casa, ela descobre que aconteceu uma tragédia nela muitos anos atrás, durante a década de 1930, em que uma criança desapareceu e nunca foi encontrada, o caso nunca foi solucionado. Ela, é claro, por adorar o mistério, começa a investigar e vai acabar entrando em contato então com uma das integrantes dessa família, que já é uma senhora idosa com seus quase 90 anos, que hoje é uma escritora de romances policiais extremamente renomada. Como eu falei, a história é um prato cheio, mesclando todos esses gêneros. Foi extremamente importante a autora fazer isso, porque ela precisa detalhar muito bem as personagens pra gente conseguir compreender todas as escolhas, como tudo isso tá intrincado ali na narrativa. E é aquele livro que tem diversas reviravoltas, e você fica surpresa a cada novo acontecimento. Acaba sendo aquele livro arrebatador, extremamente emocionante e, como eu falei, surpreendente. Já indo pra quem gosta então de mais thrillers, eu selecionei Nem Tudo Será Esquecido, da Wendy Walker, que foi um dos melhores thrillers psicológicos que eu li em 2016. Aqui então a gente vai ter uma história de uma jovem que foi estuprada e que acabou recebendo como tratamento então uma droga que fez com que ela apagasse todas as memórias daquela noite. Só que apagar as lembranças daquela noite tão terrível não fez com que ela superasse esse trauma. Então a história vai se desenvolver por meio de relatos do terapeuta que a está acompanhando, e a gente vai vendo conforme ela vai tentando superar esse trauma que tá ali dentro dela e que ela nem consegue lembrar exatamente. A gente vai pouco a pouco então entendendo e descobrindo o que foi que realmente aconteceu. O livro é sensacional, não só por ele conseguir manter essa aura de mistério, mas por ele ter essa visão tão analítica por conta do próprio narrador. Um thriller policial que eu recomendo demais é o Ninféias Negras, que é do mesmo autor de O Voo da Libélula. Aqui a gente tem então um caso que acontece numa cidadezinha francesa que ficou famosa por ter sido cenário de um quadro do Monet, e conforme a gente vai acompanhando essa investigação, a gente também vai acompanhando a história pela perspectiva de três personagens centrais. Uma que é uma garotinha que estuda ali naquela cidade, que deseja ser uma grande pintora um dia. A outra é uma professora dessa cidadezinha que está presa a um relacionamento infeliz, e a outra é já uma senhora idosa que mora no alto de uma torre e consegue observar ali toda a cidade. O que faz essa trama tão genial é a maneira de como o autor conseguiu interligar cada uma dessas personagens, como ele conseguiu construir um livro em que as coisas não são aquilo que elas aparentam, e quando chega ao final você fica de boca aberta por ter sido assim tão ludibriado. Outro thriller policial mais do que recomendado é Boneco de Neve, do John Nesbitt, que tá pra sair o filme agora. Inclusive o livro foi relançado com a nova capa em comemoração ao filme. Esse livro é o 7º livro da série protagonizada pelo detetive Harry Hole. Apesar de ser o 7º livro, dá pra você começar a ler a série a partir do 7º volume. Eu mesma comecei do 7º e a partir daí fui seguindo. Se você tiver a oportunidade de ler os livros anteriores, faça isso, porque é uma série excelente, principalmente por conta de como o autor consegue desenvolver a personalidade do protagonista, além dos casos policiais em si serem completamente bem trabalhados e muito complexos. De qualquer maneira, fica a minha indicação então pro Boneco de Neve, já que o filme tá pra sair. É uma oportunidade então de você ler o livro e assistir ao filme. E por último, eu deixo minha indicação então para um livro Young Adult, que é O Sol Escute, da Sarah Dessen, que já havia sido publicado anteriormente com o título original, que é Just Listen. Aqui a gente vai ter a história também de uma personagem que passou por uma situação que a gente não sabe exatamente qual é, que acaba sendo o grande segredo da trama, e que a gente também não sabe o que é porque ela não consegue conversar sobre isso. A gente só sabe que isso afetou demais a vida dela, o convívio social. Ela não é mais a garota popular que ela costumava ser, ela se afastou de todo mundo, também tá enfrentando vários problemas familiares lá então na casa dela. A gente vai vendo ao longo do livro como ela vai lidando com esses traumas, e o livro vai deixando então várias
várias mensagens importantes, reflexões que precisam ser feitas sobre temas que têm que ser discutidos. Também é um livro bastante atual com relação aos problemas que são abordados ali. Tudo isso trazido por meio de uma escrita que é bastante leve, como de costume nos livros da Sarah Dessen. Eu espero que vocês tenham gostado das indicações, que sejam boas leituras pra vocês. Não deixem então de correr para uma Saraiva mais próxima ou de acessar o site. Então, já tem uma página especial lá no site da Saraiva com todas as indicações reunidas em um só lugar para facilitar pra vocês. Beijos a todos e Saraiva, muito obrigada mais uma vez pelo convite.